para vocês pelo seguinte. A gente sabe que muita gente não tem acesso, a gente sabe que muita gente não tem como fazer o exame, não tem como acessar um profissional. E principalmente vegetarianos e veganos começam a usar a B12 por conta própria, às vezes até em subdose, que é o que a gente estava conversando antes, ou hoje em dia, com vídeos do YouTube, com informação circulando, as pessoas já usam dose alta mesmo, sem medo. Qual que seria o problema disso, né? Então, assim, excesso de B12 é uma questão meio controversa, porque nos livros clássicos a gente não tem um upper limit, a gente não tem um relato de intoxicação por B12 por você tomar dose excessiva. Então, muita gente pensa, é melhor tomar de mais do que de menos, vamos sair tomando 1.000 de B12, 2.000, 5.000. Hoje em dia todo mundo tá tomando sublingual ainda, né? A gente já discutiu essa questão do sublingual e tudo mais. Qual que é o problema, então, de B12 em excesso? Por que que eu sempre evito recomendar dose em vídeos da internet? E também sempre falo para as pessoas não tomarem por conta própria, ainda que as pessoas me critiquem por causa disso, falem que eu tô fazendo reserva de mercado, que eu tô querendo vender consulta. Não é isso, gente. A questão toda é, a B12 excessiva, em dose muito alta, ela pode interagir com outros medicamentos, por exemplo, metformina, que é um medicamento para diabetes, medicamentos para gastrite, como Prazos da vida, o inibidor de receptor H2, que é a ranitidina, a famotidina, clorafenicol. Então, assim, o excesso de B12, ele não é tão inócuo assim. Então, tem essa questão de interação medicamentosa. E teve, recentemente, um estudo que correlacionou o uso de B12 com câncer de pulmão em homens. Só que, assim, esse estudo, ele tem uma série de... A gente tem uma série de críticas a esse estudo, ele não avaliou o nível sérico e tudo mais, mas o que esse estudo trouxe pra gente? É justamente esse awareness, né, essa conscientização de que não dá pra sair tomando. Uma das coisas que eu percebo na minha prática clínica é que a B12 geralmente aumenta em estados inflamatórios agudos. Então, por exemplo, doenças viroses, né, que afetam o fígado, como dengue, como covid, você aumenta a enzima hepática, você acaba aumentando o B12 também. Em pessoas com esteatose hepática, é bem comum ver B12 alta, né? Mas eu entendo isso muito mais como uma consequência da lesão hepática, já que a B12 é armazenada no fígado, do que como a B12 alta causando isso. Não é uma questão de causa e efeito, mas existe uma correlação. Então, esse artigo de 2020 que fala o de 2019, né? Que fala que o nível alto de B12 se correlacionando com o risco de câncer de pulmão, isso pode ser muito mais uma correlação do que uma questão de causa e efeito. Mas, que nem eu falei, eu acho que foi um artigo importante para trazer para a gente essa conscientização sobre o uso inadequado. Porque às vezes a pessoa está lá tomando B12 direto, sem nunca avaliar, sem nunca dosar, talvez até porque não tem acesso a profissionais ou, né, enfim, não tem acesso a exames. Mas isso também tem que ser complicado, porque se a pessoa já está com a B12 alta por conta de um processo inflamatório ou uma doença grave como câncer, às vezes ela tá tomando sem precisar, ou às vezes ela tá tomando sem poder, porque a gente não sabe o que esse excesso muda em termos metabólicos, né? E aí, em resposta a esse artigo, em 2020 saiu uma revisão sistemática muito interessante que questiona essa coisa, porque depois que esse artigo de 2019 saiu, rolou um terrorismo na internet, dizendo que, não, agora se você tomar B12 você vai ter câncer de pulmão. E não é bem assim, gente. Então, assim, nesse artigo de 2020, eles falaram o seguinte... Eles fizeram uma avaliação de vários estudos, é uma revisão sistemática de literatura, e eles viram que níveis baixos de B12 se correlacionam com o aumento de mortalidade e também níveis altos de B12 se correlacionam com um discreto aumento, principalmente de mortalidade cardiovascular. O que isso significa? Que tanto a falta quanto o excesso são problemáticos, a falta e esse aumento de mortalidade pode ter, inclusive, relação direta com essa falta, porque a gente sabe que a B12 participa de vários processos metabólicos. O excesso, a gente não sabe se é uma questão de intoxicação ou se a B12 acaba sendo um marcador dessa inflamação crônica e, por isso, essa correlação com o aumento de mortalidade cardiovascular. Como eu falei, né, a doença cardiovascular geralmente está relacionada à doença metabólica, está relacionada com esteatose hepática, e na esteatose hepática é bem comum a gente ver níveis altos de B12 também. Então, a conclusão é que a suplementação habitual, desde que feita do jeito certo, com acompanhamento, ela é de baixo risco e não tem necessidade de ter esse terrorismo que aconteceu na internet depois desse artigo. Não sei se vocês chegaram a ver esse artigo na época, mas eu quis comentar um pouquinho sobre eles aqui, sobre esses dois, né, aqui para vocês.